Graças a Deus. Amém? Amém? Amém. Amém? Amém. Amém? Amém. Vamos abrir em Atos 23. O título da nossa mensagem de hoje fala um pouco da nossa época atual. E eu creio que irá nos ajudar a vencer alguns temores. O título é Difícil de Matar. Se você é um cristão, essa é a sua história. Você é uma pessoa difícil de matar. Muitas pessoas podem até tentar, mas a sua vida está nas mãos de Deus. Não nas mãos dos médicos. Não confiamos, apesar de respeitarmos os agentes de segurança, mas não confiamos na segurança que vem do homem, mas confiamos na segurança que vem de Deus. É somente no Senhor que está a nossa confiança. E aqui o apóstolo Paulo, hoje pela manhã nós vimos no capítulo 22, como o apóstolo Paulo, ele apresenta a sua defesa. E ele então é recolhido à fortaleza para que ele seja apresentado no Sinédrio no outro dia. E aqui no versículo 23 vai falar justamente de Paulo perante o Sinédrio. E nós vamos ver aqui que há um determinado paralelismo nessa narrativa de Lucas em relação àquilo que o próprio Jesus passou. Se você prestar atenção, o Senhor Jesus, quando esteve diante do Sinédrio, ele também tomou um tapa no rosto. Mas o Senhor Jesus sofreu muito mais do que o apóstolo Paulo. Glória a Deus. Aqui também é algo digno de nota em Lucas, no seu evangelho, e vocês sabem que o evangelho de Lucas e o livro de Atos, eles devem ser vistos como uma obra única que se complementa. Lucas quer mostrar no evangelho a vida de Cristo, nosso Salvador, o Salvador do mundo inteiro, e no livro de Atos ele quer mostrar justamente que a igreja, essa continuação da obra de Cristo, ela não representa perigo. Muitas pessoas diziam isso, que os cristãos eram revoltosos, eram pessoas que diziam ter um Senhor que não era César, e portanto eles não eram pessoas que respeitavam a soberania, por assim dizer, de Roma. Então, Lucas, ele é direcionado pelo Senhor a escrever a sua obra dessa forma. E aqui, mais uma vez, Paulo vai se defender. E eu gostaria de convidar vocês, de maneira muito rápida, aquele que não quiser, preste só atenção no que eu vou ler. Nós vamos ver aqui o cumprimento de uma profecia do próprio Senhor Jesus. No Evangelho de Lucas, ele diz isso, Lucas 12:12. Quando o Senhor Jesus envia os seus servos, ele diz para aqueles irmãos que deveriam tomar cuidado com o fermento dos fariseus, ele deveria tomar cuidado porque eles seriam perseguidos. Mas ele diz aqui, versículo 12, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que haveis dizer. Eu vou ler um pouco anterior, a partir do versículo 6. Não se vendem 5 pardais por 2 asses. Asses eram aquelas moedas de pequeno valor. E ele diz, não se vendem 5 pardais por 2 asses, entretanto, nenhum deles. Tem algum microfone ligado, né? Que está dando microfone ou não? Não, sou É, isso mesmo? Amém. Vamos baixar aqui um pouquinho. Amém, irmãos? Amém? Graças a Deus. Então, ele diz, não se vendem 5 pardais por 2 asses, entretanto nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, bem mais valeis que muitos pardais. Digo-vos ainda, todo aquele que confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus.
todo aquele que proferir palavras contra o Filho de Deus, contra o Filho do homem, isso lhe será perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto modo, porque respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que haveis de dizer. Perceba que essa realidade tem se cumprido na vida do apóstolo Paulo, desde a sua prisão. Se cumpriu também quando o apóstolo Paulo esteve preso em outros momentos, como na cidade de Filipos. É o Senhor quem concede sabedoria pelo Espírito Santo. Paulo não vai usar de nenhum tipo de esperteza humana. Paulo não vai usar de sua intelectualidade, mas é o Espírito Santo que falará por meio de Paulo, assim como ele fez por meio de Estevão, quando Estevão esteve perante esse mesmo juízo, esse mesmo órgão julgador, por assim dizer, que é o Sinédrio. Então o apóstolo Paulo, voltando agora para o capítulo 23 de Atos, o apóstolo Paulo está agora diante do Sinédrio. Fitando Paulo os olhos no Sinédrio, disse: varões e irmãos, perceba que esse era o costume de se iniciar uma fala em público. Ele tinha dito isso também no capítulo 22, ele iniciou dizendo: irmãos e pais, ouvi-me agora. E aqui ele diz: varões e irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. A nossa preocupação, irmãos, é: será que esse versículo é verdadeiro em relação a nós? Será que nós estamos andando em boa consciência? Com certeza esse versículo pesou na mente de Martinho Lutero, quando ele estava diante de uma assembleia que havia sido feita justamente para ele negar tudo aquilo que o Espírito tinha feito por meio dele, os livros que ele havia escrito contra as doutrinas heréticas da Igreja Católica. E Martinho Lutero, diante daquele órgão julgador que tinha poder para matá-lo e ameaçava isso, ele disse: olha, se algum de vocês me provar na Bíblia que eu estou errado, eu mudo o que eu escrevi. Mas se ninguém me mostrar na Bíblia que o que eu escrevi está errado, eu não vou mudar uma única letra do que eu escrevi, porque a minha consciência está amarrada às Escrituras. E não é saudável ao homem ir contra a sua consciência. Martinho Lutero disse isso há 500 anos atrás, quando ele estava na chamada Dieta de Worms, que foi foi criado justamente para poder julgá-lo em virtude dos seus escritos que eram contra as doutrinas católicas. E não eram as doutrinas católicas da época, não. Doutrinas católicas que existem até hoje no catolicismo romano. Não se engane. O catolicismo romano não mudou. Ele continua enganando as pessoas. Então aqui ele diz, Paulo olha e diz: andando diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Será que nós temos boa consciência, irmãos? De estarmos fazendo tudo aquilo que Deus nos ordenou? Vimos hoje pela manhã o como é importante um cristão, como cristão, viver divinamente instruído e não mundanamente instruído. E uma vez que estamos sendo divinamente instruídos, a pergunta é: estamos obedecendo às ordens divinas? O que a nossa consciência nos diz em relação a isso? O que foi que fez com que aquele filho que havia pedido a herança do pai em Lucas 15 voltasse à sua consciência? Ele caiu em si. E ele diz: eu pequei contra Deus, eu pequei contra o meu pai. Eu vou voltar, eu vou pedir perdão a ele,
Eu vou pedir que ele me aceite, não como filho, porque eu não tenho esse direito, eu já perdi esse direito. Mas eu vou pedir que ele me aceite ao menos como um servo. Porque ele sabia que nem como servo o seu pai tinha a obrigação de aceitá-lo. Consciência. Como é que está a nossa consciência? Elias se apresenta diante de Acabe e diz: o Deus cuja presença eu habito. Eu habito na presença de Deus. Ele não estava dizendo eu moro no céu. Ele diz: eu vivo aqui na terra diante de Deus. Tudo que eu faço consciente que Deus está presente naquilo que eu estou fazendo e naquilo que eu estou deixando de fazer. Você sabia disso? Que um dos atributos do nosso Deus, o único e verdadeiro Deus, é a onipresença. O que você faz, o que você não faz, você faz ou não faz na presença de Deus. É isso que Paulo está alertando aquelas pessoas. Eu tenho boa consciência. E vocês? Mas o sumo sacerdote Ananias, e perceba que o sumo sacerdote havia mudado na época de Jesus. Quem era? Eram dois, né? Anás e Caifás. Agora aqui já é Ananias. Mandou os que estavam perto dele que lhe dessem um tapa na boca, que lhe batessem na boca. Mas por que isso? Por que bater em uma pessoa que está lá subjugada? É isso, irmãos, as pessoas não querem ouvir a verdade. E perceba, ele bate na boca dele. Não foi bater no rosto, bate na boca. É para ele calar a boca. O que as pessoas querem que os cristãos parem? Parem de falar de Cristo. Parem de testemunhar acerca das verdades eternas do Evangelho. Abram mão dos princípios elementares da fé para viverem de mãos dadas com o mundo. Mas nós já aprendemos que se nos fizermos amigos do mundo, seremos considerados inimigos de Deus. Então, o mundo faz assim, irmãos. Fale a verdade e você vai apanhar na boca. Talvez você não esteja apanhando fisicamente como Paulo, mas o mundo está tentando calar os cristãos. Ele já conseguiu calar alguns. Perverter a fala de muitos. Desde a época de Paulo ele já dizia: existem alguns que saem, que estão no nosso meio, dissimulando, adulterando a palavra de Deus. E ele diz: e nós não temos feito como alguns que adulteram a palavra de Deus. É como a expressão adulterar gasolina. Quando você acrescenta, é quando você tira a pureza daquele combustível, e aquele combustível, em vez de fazer bem ao seu carro, ele vai fazer mal. Em vez de fazer com que o seu motor ande, ele pode fazer com que o seu motor quebre, porque o combustível está adulterado. Nós não adulteramos a palavra de Deus, porque a palavra de Deus adulterada mata. Enquanto que a palavra de Deus pura salva. Então Paulo está aqui diante dessas pessoas que querem calá-lo de toda forma. E ele responde. Então lhe disse Paulo: Deus há de ferir-te, parede branqueada. Essa expressão parede branqueada, irmãos, é uma expressão sinônima da que o Senhor Jesus usa, sepulcro caiado. É algo que é bonito, é uma parede branca. Essa parede aqui, ela é branca, mas atrás desse branco tem o quê? É bloco. São coisas que não são bonitas, então pinta-se de branco para dar uma aparência melhor. Então a ideia de parede branqueada é: você está aí aparentando ser uma pessoa correta, mas você está tratando de maneira incorreta. O que é isso? Então ele diz: tu que estás aí assentado para julgar-me segundo a lei, contra a lei, manda agredir-me? Que é isso? Que tipo de julgamento é esse? Versículo 4: os que estavam ao seu lado disseram: estás injuriando o sumo sacerdote de Deus? Respondeu Paulo: não sabia, irmãos,
que ele é sumo sacerdote, porque está escrito: não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Então Paulo dá um ótimo exemplo aqui. Não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Sabe, irmãos, a nós não compete nenhum tipo de insurgência, por assim dizer, contra as autoridades, por mais corruptas que elas sejam. Porque toda autoridade foi constituída por Deus. Tivemos uma eleição há pouco tempo. No ano que vem, 2021, vão assumir novos governantes municipais, tanto do ponto de vista executivo quanto legislativo. E muitos que se dizem cristãos se levantam contra a autoridade. O irmão José falou a respeito de uma pessoa que se levantou contra uma autoridade policial. Então, nós como cristãos devemos obedecer às autoridades. A única hipótese que nós não nos subjugamos à autoridade estatal é quando essa autoridade nos ordena nos afastarmos de Cristo e dos seus princípios eternos. Mas fora isso, é como, por exemplo, irmãos, no divórcio. Qual é a única causa que o próprio Senhor Jesus diz autoritativa de um divórcio? O adultério. Fora isso, não tem justificativa. Então aqui ele está mostrando, nós vivemos em um momento onde é comum as pessoas se levantarem contra as autoridades quando estão insatisfeitas com ela. Como cristão, não devemos seguir isso. Mesmo que essa influência parta de líderes religiosos, porque eles não estão corretos nesse ponto. Essa passagem que o apóstolo Paulo diz aqui está em Êxodo, capítulo 22. Não falarás mal. Êxodos, capítulo 22, versículo 28. Não falarás mal de uma autoridade do teu povo. E aqui também, irmãos, o apóstolo Paulo está demonstrando para aquelas pessoas que ele conhecia a lei. Alguns diziam que Paulo era um egípcio, outros que ele era um falso judeu, outros que ele era uma pessoa que queria destruir a religião judaica, quando na verdade Paulo, ele é um servo de Cristo, o Filho de Deus, do Deus que os judeus diziam crer. Ele é servo do Messias que os judeus deveriam crer. Ele é servo do rei dos judeus. E aqui o apóstolo Paulo diz, versículo 6: sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus. Vocês sabem, a gente já falou em outro momento a respeito disso, inclusive ontem eu falei um pouco a respeito disso, como um fariseu foi ter com Jesus, em Marcos capítulo 12, que foi o texto que nós estudamos ontem à noite. Os fariseus e os saduceus, eles compunham esse órgão chamado sinédrio. Os saduceus, eles eram mais ricos, mais poderosos, e normalmente eles formavam a cúpula do sinédrio. O sumo sacerdote normalmente vinha desse partido, dos saduceus. Os saduceus eram pessoas extremamente racionalistas, eles eram influenciados pelo pensamento grego, e por conta disso eles não acreditavam em algumas coisas, como a ressurreição, os anjos e o Espírito, como a gente vai ver aqui. Os fariseus não, irmãos. Os fariseus, eles eram religiosos. Eles eram muito parecidos com os crentes de hoje. Eram pessoas que andavam com a Bíblia na mão, por assim dizer. E o próprio nome fariseu vem de uma iniciativa desse grupo, que eles queriam viver uma vida separada. A palavra fariseu, na sua origem, significa separado. Pessoas que não queriam viver de qualquer jeito, mas queriam viver uma vida que agradava a Deus.
É por isso que a gente já viu aqui em Atos que alguns fariseus se converteram. Quando eles começaram a ler a Bíblia com mais seriedade, Deus abriu o coração deles e eles se converteram. A gente já viu isso aqui em Atos. Então Paulo sabia que aquela assembleia que estava para julgá-lo estava composta desses dois partidos, e ele mesmo fazia parte, tinha feito parte de um desses. Então ele vai dizer aqui, versículo de número 6: sabendo Paulo que parte do Sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: varões e irmãos, eu sou fariseu. Então Paulo diz: olha, eu sou como um de vocês. Perceba, o farisaísmo tem virado nos nossos tempos um adjetivo, né, ou uma expressão que significa alguém que tem uma religiosidade somente aparente. Mas, do ponto de vista, irmãos, do significado da palavra, o farisaísmo é algo bom, é alguém que de fato busca se separar para Deus. É como se a gente estivesse dizendo de alguém que quer viver uma vida santa. Olha, irmãos, se vocês quiserem viver desse jeito, fazer as coisas desse jeito, vocês até podem fazer. Eu não vou fazer, não, eu quero viver uma vida santa. Vamos imaginar, por exemplo, um grupo de evangélicos, 5, 6, 7 amigos, e esses amigos chegam e dizem: não, vamos hoje para a balada, a gente não vai beber, a gente não vai fazer nada, mas vamos lá se divertir um pouco, afinal de contas não tem nada demais. Aí chega um deles que diz: ô irmãos, vocês podem até ir, mas eu não vou não. Mas o que que tem? Deus não proibiu a gente sair de noite, a gente não vai beber. E esse irmão vai dizer: mas esse não é o tipo de ambiente que agrada ao meu Deus que eu esteja. Deus não me regenerou para viver nesse tipo de ambiente. Não é essa a ideia, irmãos. Por isso que Paulo diz, é nesse sentido que Paulo diz: eu sou fariseu. Não que Paulo guardava os usos e costumes dos fariseus. Não, Paulo já havia aprendido que essas cerimônias ou esses rituais em si, eles não acrescentavam nada. Mas ele diz: olha, eu sou fariseu, filho de fariseus. Olha que coisa, a família de Paulo aqui. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgados. Aí ele tocou no calcanhar de Aquiles aqui desse grupo. Por quê, irmãos? Porque era justamente, apesar de haver outras divergências, mas essa era a principal divergência entre os fariseus e os saduceus. Os fariseus acreditavam na ressurreição dos mortos. Os saduceus não. Eles eram pessoas mais racionalistas. Inclusive foi assim que se aproximaram de Jesus. Esse grupo dos saduceus chegou dizendo: existe um caso hipotético de uma mulher que se casou com um homem, e segundo a nossa lei, diz que se o homem morrer sem deixar herdeiro, o irmão dele tem que tomar a esposa para poder deixar um herdeiro para ele. Isso aconteceu com 7 irmãos, e lá no céu, na ressurreição, no céu, como é, com quem ela vai ser marido? Jesus responde para esse grupo, os saduceus, e diz: vocês erram por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Lá no céu nós vamos ser como os anjos, nós vamos viver como irmãos. Então aqui Paulo diz: olha, eu estou sendo julgado pela ressurreição dos mortos. Aí os fariseus ficaram meio assim com o pé atrás. Perceba, irmãos, isso não é estratégia ou esperteza de Paulo. Isso é o Espírito Santo falando por meio de Paulo e mostrando que aquelas pessoas que estavam aparentemente unidas, elas nem acreditavam nas mesmas coisas. Elas estavam ali apenas por poder. Esse órgão que deveria ser um braço de Deus aqui na terra, o Sinédrio, julgando as questões do povo de Deus, havia se tornado um órgão onde as pessoas estavam lá simplesmente para terem poder e dinheiro. Dita essas palavras, versículo 7,
levantou-se grande dissensão entre fariseus e saduceus e a multidão se dividiu. Percebeu? Ela se dividiu por causa dessas palavras. E o apóstolo Paulo disse: eu estou sendo julgado porque eu creio na ressurreição dos mortos. E aí começou a haver uma discussão, porque os fariseus acreditavam nisso, os saduceus não. Então no versículo 8, pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, eles não acreditavam em anjos. Mas como é que pode? A Bíblia diz que os anjos existem. A Bíblia diz que Deus usou várias vezes anjos. Lá em Sodoma e Gomorra, quem foi retirar Ló e sua família de dentro de Sodoma e Gomorra? 2 anjos enviados pelo Senhor. Como é o nome deles? Eu não sei. Você sabe? Eu não sei não. Na Bíblia a gente só sabe o nome de um anjo e o nome de um arcanjo. O anjo é Gabriel e o arcanjo é Miguel. Fora aí. Agora nós sabemos que existem centenas de milhões de anjos no céu, a serviço do Senhor. O próprio Jesus disse: eu tenho 12 legiões de anjos à minha disposição, Pedro. Você acha que eu preciso dessa sua espada? Então aqui, os saduceus, eles declaram não haver ressurreição, nem anjo e nem espírito. Eles não acreditam que a pessoa tem um espírito. E o espírito é justamente esse sopro de Deus que faz com que a gente viva. Vocês se lembram como Deus criou o homem? Ele fez o homem a partir do barro, da terra, e soprou o seu espírito. E aí, irmãos, há uma expressão linguística, porque a palavra soprar e a palavra espírito, elas são a mesma em hebraico. Então Deus soprou para dentro do homem um fôlego de vida para que ele vivesse. Por isso que Paulo fala no capítulo 17 de Atos, que Deus a todos dá o fôlego, o ar. Então, quando você pegou a parte material, que no caso foi a terra, quando você pega a parte espiritual, que é um pedaço daquele que só ele pode criar vida, que é Deus, então o homem começou a ter uma alma vivente. E essa alma é imortal. E essa alma, ela vai ter que comparecer em algum lugar quando terminar a sua trajetória aqui na Terra. E só existem 2 lugares. Então aqui eles não acreditavam. Ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Os fariseus acreditam, porque os fariseus eles levavam mais a sério a Bíblia. Os saduceus não, eles estavam ali apenas por conveniência. Eram pessoas extremamente, como eu disse a vocês, racionalistas. Eles viviam muito mais do ponto de vista da racionalidade grega do que da espiritualidade do Velho Testamento. Então ele diz aqui, houve grande dissensão entre eles. Houve, versículo 9, houve pois grande vozearia, gritaria, eles começaram a gritar, porque é assim, eu não sei se vocês já estiveram numa casa onde tem várias crianças. Alguém já teve em uma casa que tem várias crianças? Quando todas querem falar ao mesmo tempo, você já viu como é? Socorro, Jesus. Uma, a que grita mais alto, é que acha que vai, né, vencer. Então, tá todo mundo querendo falar ao mesmo tempo, aí um vai tentando gritar mais alto que o outro. Aqui está parecendo a mesma coisa. E levantando-se alguns escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo, não achamos nesse homem mal algum. Olha que coisa. Havia alguns fariseus que diziam, eu não vejo nesse homem mal algum. E será que algum espírito ou anjo lhe tenha falado? Tomando o vulto, a celeuma, ele está dizendo, a discussão ela foi aumentando. A discussão foi aumentando. Temendo o comandante que Paulo fosse despedaçado. Olha que coisa. Rapaz. Temendo o comandante que Paulo fosse despedaçado por eles. E por que o comandante temia isso? Porque Paulo era cidadão romano. E vocês se lembram. A gente já falou isso algumas vezes, que o cidadão romano, ele tinha prerrogativas especiais.
Se acontecesse qualquer coisa com Paulo de errado, o comandante ia ter que dar conta. Então ele ficou com receio e mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem à fortaleza. Perceba que tudo isso está acontecendo. Onde é que fica o Sinédrio? Valendo 10 pontos. Jerusalém. Rapaz, vocês estudam, né, rapaz? Então ele está lá, em Jerusalém ainda. E aí Paulo foi recolhido à fortaleza. Paulo está preso, mas Paulo está preso aqui, irmão, para sua própria segurança, como a gente vai ver. Porque estavam querendo matar Paulo. E esse era o lugar mais seguro que podia Paulo estar, na prisão. Olha que coisa. Tem momentos que o lugar mais seguro é a prisão para o crente. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele. Você já pensou que maravilha? De noite você está meio assim triste, sozinho, um pouco acostumado a uma pessoa, né? Que gostava de pregar em vários lugares, acostumado a viajar, andar de pé muitas horas, está agora confinado em uma prisão. E o Senhor aparece para ele. Olha que coisa, irmãos. O Senhor, quem é esse Senhor que apareceu a Paulo? Ó, eu vou dar uma chance para vocês. Começa com Gé, termina com os Uis. Olha vocês acertando, tá vendo? Jesus, olha que coisa. Jesus apareceu para Paulo, irmão. Pondo-se ao lado dele. Que coisa linda. Jesus colocou do lado de Paulo. É muito lindo essa parte. Coragem! Coragem, Paulo! Pois, do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. E aqui, irmãos, a gente vai ver algo parecido com aquilo que os discípulos enfrentaram no mar da Galileia. O Senhor Jesus disse para os discípulos: olhe, vamos atravessar até a outra margem do mar. E aí o Senhor Jesus foi descansar um pouquinho. Chegou na parte de trás do barco, no travesseirinho, deitou. E quando estava de noite, meu filho, no meio da noite, começou a vir aquela tempestade de vento que ocasionalmente acontece lá, naquela região que fica entre montanhas. E os discípulos começaram a ficar com medo do barco afundar e acordaram Jesus. Homens de pouca fé, vocês duvidam? Se eu disse que a gente vai atravessar, a gente vai atravessar. Então aqui o Senhor diz a Paulo: Paulo, você vai chegar em Roma. Olha, irmão, isso é tão importante porque daqui para Paulo chegar em Roma vai demorar mais de 2 anos. Só em Cesareia, Paulo vai ficar preso 2 anos. Até o momento em que ele vai pede o direito de ser julgado em Roma, e aí ele começa a sua viagem até Roma, mas ele fica 2 anos preso em Cesareia. Perceba como foi importante essa fala do Senhor Jesus, como o Senhor Jesus, ele está presente na nossa vida, nos motivando dia a dia. Olha, irmãos, eu digo a vocês, eu só não abandonei o caminho por causa de Jesus. Amém. Se Jesus não tivesse falado comigo, meu coração, pelo Espírito, não estou dizendo que Jesus apareceu do meu lado como apareceu para Paulo, não vou cometer essa heresia diante de vocês, mas o que eu estou dizendo para vocês é: Jesus está no nosso coração pelo Espírito. Ele diz: vai, meu filho, tenha coragem, estou com você. Mesmo quando um monte de gente diz: você é maluco, você está falando coisas que não tem nada a ver. A gente sabe quem está ao nosso lado. Glória a Deus. Sabe quem nos ordenou. Coragem, pois, versículo 11. Pois, do modo, porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa também o faças em Roma. Quando amanheceu, os judeus se reuniram e sob anátema, olha que coisa, aqui nós vemos um juramento de um grupo de 40 homens que se amaldiçoam. Eles juram que se eles não matarem Paulo, eles sejam amaldiçoados.
Olha que coisa louca, irmãos. Quando você tem uma religiosidade sem espiritualidade, é isso que você faz. Loucuras. Como aqueles que foram gritar para Jesus ser crucificado. O sangue dele não está em minhas mãos, disse Pilatos. Olha que coisa, Pilatos, um gentil ímpio. E os judeus dizem que o sangue dele caia sobre nós. Que coisa louca. Vocês vão ser culpados de matarem o Salvador. Que o sangue dele caia sobre nós. E aqui esses homens se amotinam. Eles se reúnem sob anátema, juraram que não haviam de comer. Olha que coisa. Das duas, uma. Ou eles quebraram o juramento, ou eles morreram de fome. Eles fizeram um juramento que não haviam de comer e nem beber enquanto não matassem Paulo. Rapaz, que ódio é esse, irmão? Mas um cristão, debaixo de um direcionamento de Deus, não é somente uma pessoa difícil de matar, é uma pessoa impossível de morrer. Glória a Deus. Enquanto não matassem Paulo, eram mais de 40 os que entraram nessa conspirata. Então a gente diz 40, mas aqui está dizendo, é mais do que 40. Disseram, olha, a gente vai matar ele. Como é que vai ser? Eles bolaram um plano, uma estratégia diabólica. Estes foram ter com os principais sacerdotes e os anciãos, disseram, juramos sob pena de anátema, não comer coisa alguma, enquanto não matarmos Paulo. Agora, pois, notificai o comandante, juntamente com o sinédrio, que vos apresente como se estivesseis para investigar mais acuradamente a sua causa. Olhe como as pessoas que se dizem religiosas, mas não têm Cristo no seu coração, como elas são dissimuladas. Eu já tive a oportunidade de conviver com pessoas assim. São pessoas extremamente perigosas. Eu acredito. Alguém que diz ter religiosidade sem Cristo. Alguém que diz seguir o caminho, mas não está disposto a carregar a sua cruz. Essas pessoas são perigosíssimas. Paulo diz, eu passei perigo entre falsos irmãos. Na hora que eu vou lá presente, eles bolaram essa estratégia. Olha, vocês vão dizer, quando Paulo estiver vindo para cá, a gente vai de encontro até os guardas, a gente vai arrebatar Paulo na mão deles, a gente vai matar e depois Paulo morto, pronto. Eles não vão poder fazer mais nada. E nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para assassiná-lo. Olha o que eles estão dispostos a fazer. Mas a Bíblia diz que os assassinos não herdarão o reino de Deus. Como é que uma pessoa que diz acreditar em Deus está disposto a fazer isso? Porque essas pessoas não acreditam em Deus. Olha, irmãos, existem na igreja evangélica hoje o que nós chamamos de ateus funcionais. O que é um ateu funcional? É uma pessoa que diz que acredita em Deus, mas na prática ele vive como se Deus não existisse. Então vamos imaginar, ontem nós estivemos presentes numa cerimônia de casamento cristã. Agora vamos imaginar que algum que se diga cristão venha e diz, pastor, eu quero que o senhor me case. E eu quero casamento igual de Mateus e da irmã Fabiana. Aí eu digo, é mesmo, meu filho? E a noiva? Cadê ela? Ah, pastor, essa hora ela deve estar, né, no shopping, passeando. Não é cristã, não? Não. O senhor vai fazer meu casamento? Eu posso repreender o demônio de você, se você quiser. Então, as pessoas às vezes dizem, não, eu sou crente, mas vive como se não fosse. Que crente é esse? Você vê a história,
A maioria dos centros de recuperação, irmãos, eles espancam os alunos. Eu estou mentindo? Não. E eles dizem que são evangélicos. Já viu alguma porrada evangélica? Nem. Eu nunca vi. Hã? Aqui o desenho da palavra. Cuidado, viu, para não perverterem e depois pegarem você como cobaia. Cuidado. Ajuda aqui, meu pai. Então aqui ele está dizendo, eles estão dispostos a assassiná-lo. E olha que coisa contraditória, em nome de Deus. E desde quando Deus mandou a gente matar os outros? Sabe por que eu estou falando isso, irmãos? Porque é por conta de uma má compreensão da fé cristã que tantas guerras aconteceram. Eu estou falando inclusive de evangélicos. Calvino consentiu com o assassinato de um homem que era contrário a ele. Imagine, Calvino, uma pessoa que escreveu tantas coisas assim, bíblicas, mas ele consentiu com o assassinato de um homem. Eu espero que ele tenha se arrependido. Então nós temos que tomar muito cuidado, irmãos. Versículo de número 16. Olha que coisa linda, irmãos. Aqui a gente aprende que o apóstolo Paulo tinha família em Jerusalém. Às vezes a gente pensa que o apóstolo Paulo é algum tipo de andarilho que não tem qualquer laço familiar. Não, a Bíblia vai nos mostrar que o apóstolo Paulo tinha família. Mas o filho da irmã de Paulo, ou um sobrinho de Paulo, tendo ouvido a trama, mas como é que pode? Fica imaginando, é como o Paulo Henrique. Paulinho deu dinheiro para ele comprar um cachorro quente. E ele está lá esperando o cachorro quente ser feito. Aí tem um grupo atrás dele e diz assim, não, a gente vai pegar aquele pastor, é ele mesmo. Não é o novinho não. O novinho é gente boa, a gente libera. É o outro. O outro que tem aquela cara de ogro. Vamos pegar ele. Que não, ele chega aqui no nosso território, fica falando que a maioria das igrejas evangélicas está errada. Não, velho, vamos matar ele. Ele nem é do alto das pombas. E aí Paulo Henrique, depois de comer o cachorro quente, ele vai. Porque a gente lhe conhece, meu filho. E aí ele vai, meu pai, estou querendo matar o pastor Nizam. Não aconteceu assim. Tendo ouvido a trama, foi e entrou na fortaleza e de tudo avisou a Paulo. Então este, chamando um dos centuriões, disse, leva este rapaz ao comandante, porque tem alguma coisa a comunicar-lhe. Então eu já disse a vocês a hierarquia, o centurião, aquele que é líder de 100, o comandante, aquele que lidera as centúrias. Tomando-o, pois, levou ao comandante, dizendo, o preso Paulo, chamando-me, pediu-me que o trouxesse à tua presença este rapaz, pois tem algo a dizer-te. Tomou pela mão o comandante, pondo-se à parte, perguntou-lhe, o que tens a comunicar-me? Versículo 20. Respondeu ele, os judeus decidiram rogar-te que amanhã apresentes Paulo ao Sinédrio, como se houvesse que inquirir mais acuradamente a seu respeito. Tu, pois, não te deixas persuadir, porque mais de 40 entre eles estão pactuados entre si, sob anátema, de não comerem e nem beberem, enquanto não o matarem. E agora estão prontos, esperando a tua promessa. Então o comandante despediu o rapaz, recomendando-lhe que a ninguém dissesse ter-lhe trazido estas informações. Chamando, pois, 2 dos seus centuriões, ordenou, tende de prontidão, desde a hora 3ª da noite, 9 horas da noite, 200 soldados, olha que coisa, olha o tanto de gente que foi preciso para proteger Paulo. 200 soldados, 70 só de cavalaria, e 200 lanceiros, para irem até Cesareia. Preparai também animais para fazer Paulo montar e ir com segurança ao governador Félix. E o comandante escreveu uma carta nestes termos.
ele percebeu que Jerusalém não estava mais segura para Paulo. E aqui há uma informação importante para vocês que são estudiosos da Bíblia, amém? Amém. Então, aquela região ali, nessa época, era conhecida como a província da Palestina. A capital religiosa era, com certeza, Jerusalém, era o centro. Mas a capital, por assim dizer, governamental, era Cesareia. Era onde ficava o governador. E então ele manda Paulo para lá, para essa região de Cesareia. O próprio nome diz, né? Cidade de César. Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saúde. E aqui, irmãos, o nosso querido irmão Lucas, ele faz questão de copiar a carta. Olha que coisa. Quando Lucas iniciou essa narrativa, lá no Evangelho, ele diz: tudo aquilo que eu estou escrevendo, eu pesquisei profundamente para trazer fatos verídicos e comprovados para vocês. E aqui ele vai pegar e ele vai transcrever a carta que o comandante enviou juntamente com Paulo até o governador Félix. Cláudio Lísias, ao excelentíssimo governador Félix, saúde. Este homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles, quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei, por saber que ele era romano. Querendo certificar-me do motivo por que o acusavam, fiz-o descer ao sinédrio deles. Verifiquei ser ele acusado de coisas referentes à lei que os rege. Nada, porém, que justificasse morte ou mesmo prisão. Olha que coisa, o comandante percebe que o que está acontecendo com Paulo é uma injustiça. Sendo eu informado de que ia haver uma cilada contra o homem, tratei de enviá-lo a ti sem demora, intimando também os teus acusadores a irem dizer na tua presença o que há contra ele. Saúde. E aí ele se despede. Assim se iniciava e terminava uma carta romana. Os soldados, pois, conforme lhes foi ordenado, versículo 31, tomaram Paulo e durante a noite o conduziram até Antipatride. Rapaz, tem que ter língua, viu? Antipatride. No dia seguinte, voltaram para a fortaleza, tendo deixado aos de cavalaria o irem com ele, os quais, chegando a Cesareia, entregaram a carta ao governador e também lhe apresentaram Paulo. Lida a carta, perguntou o governador de que província ele era, e quando soube que era da Cilícia, disse: ouvir-te-ei quando chegarem os teus acusadores, e mandou que fosse detido no pretório de Herodes. E aqui nós terminamos o nosso estudo de hoje. Olha, irmãos, se tem algo que esse capítulo 23 nos ensina, é que a nossa vida está nas mãos de Deus. Sabe, é algo que, principalmente nos dias que vivemos, devemos aprender a confiar mais no Senhor e não menos. Mas a grande questão, irmãos, é que a fé, ela vem pelo ouvir. E um questionamento que o Espírito Santo faz às igrejas é que nem todo mundo que está na igreja tem ouvidos para ouvir. Tantas exortações são dadas para que nos apeguemos ainda mais ao Senhor, para que confiemos ainda mais. Nós vemos o exemplo de Davi. Toda uma nação se acovardou e um jovem que ainda não havia atingido idade militar
está cheio do Espírito Santo de Deus e tem coragem e disposição para enfrentar gigante, para enfrentar um gigante. Nós precisamos aprender, irmãos, a ter confiança e não desconfiança das promessas de Deus. Amém. Obrigado, meu filho. Já comeu cachorro quente? Eu queria, a gente vai ceiar agora, os irmãos vão distribuir os elementos da ceia, mas antes da gente ceiar, nós iniciamos a nossa ministração na noite de hoje, refletindo nesse ponto, e eu gostaria de terminar a respeito dele, tratando dele também. Como está a nossa consciência no Senhor na noite de hoje? Porque o Senhor nos concedeu esse presente, que é a ceia. É um momento onde o próprio apóstolo Paulo, que nós tanto falamos aqui, aprendeu do Senhor Jesus. Obrigado, irmão. Examine-se o homem a si mesmo. Examine-se o ser humano a si mesmo. Como é que está a sua vida com Deus? Esse é o momento, irmão, de você confessar e deixar. É agora. Não deixe para depois, porque eu e você não sabemos se haverá um depois. Existe uma ministração de um homem de Deus do passado, onde ele fala exatamente isso. Ele diz: eu sei que a porta do Evangelho está aberta agora. Entre pela porta estreita, agora. Porque eu não sei se amanhã, se você tiver vontade de entrar, ela vai estar aberta. Ah, pastor, quer dizer que se eu tiver vontade de entrar, pode ser que ela esteja fechada? Pode sim. Olha a parábola das 10 virgens. Amém. Porque a gente tem que saber separar, irmãos, aquilo que é sentimental daquilo que é espiritual. Muitas pessoas ouvem o Evangelho espiritualmente mortos, mas o sentimento deles está vivo. Então eles se emocionam, de repente ele ouve algo aqui que o agrada, como por exemplo, ter alguém que nos ama, o Senhor Jesus nos ama. E ele tem alguma decepção durante a semana e diz: rapaz, eu acho que eu vou me voltar ao Senhor Jesus, porque o pastor disse lá no domingo que ele me ama. Mas então essa pessoa encontra outra pessoa que ela gosta e ela desiste do Senhor Jesus. Os sentimentos, eles mudam. Não deveriam, mas eles mudam. Mas aquele que de fato é regenerado no Espírito, ele vai perseverar até o fim. Amém. Porque aquele que o chamou é mais poderoso. Por isso que esse é o questionamento. A gente está ceando. E a ceia faz parte da vida daqueles que foram regenerados e foram enxertados na videira verdadeira que é Cristo Jesus. E ceiamos como ramos frutíferos dessa videira, recebendo a seiva dela, para que por meio desse alimento espiritual sejamos constantemente motivados à frutificação. Mas é importante nos examinar, irmãos, para que não nos vejamos como esses homens que estudamos aqui, fazendo um juramento diante de Deus que irão assassinar o servo de Deus. Você já viu isso? Imagine, jurar diante de Deus que vai matar o servo de Deus. Jurar diante de Deus que vai assassinar aquele que Deus enviou para pregar a verdade que salva. Existem pessoas, irmãos, nesse momento, que o único propósito da vida deles é fechar essa igreja. Você sabia disso? Você sabia disso? Tem pessoas que o propósito da vida deles é que eu, como pastor, o irmão José, como pregador, que venhamos a nos enfraquecer a tal ponto de abandonar o caminho da fé. Pessoas que estão torcendo
Pessoas que estão inclusive orando ao diabo, com certeza, mas orando por isso. Que nós não sejamos assim, irmãos. Nossa consciência. A nossa consciência, ela tem que estar sempre sendo permeada pelas Escrituras. Não é uma coisa subjetiva. Ah, não, minha consciência não me acusa. Eu matei fulano, mas não me sinto... Minha consciência não está pesada nem um pouquinho, porque fulano era uma pessoa que não merecia viver. As pessoas pensavam isso de Paulo também. Capítulo seguinte, é exatamente isso que vão dizer. Vão dizer que o apóstolo Paulo não merece estar vivo, porque ele deve ser bom. Por isso a gente tem que tomar cuidado, irmãos. Se a gente diz acreditar na Bíblia, é importante que a gente leia ela com a disposição de obedecê-la. E se preciso for, nesse processo de obediência, esmurrar o corpo, esmurremos. Se preciso for cortar uma mão, arrancar o olho, que a gente o faça. Porque é melhor entrar no reino dos céus, faltando uma parte do nosso corpo, do que com o nosso corpo completo ser lançado no inferno. É muito melhor, irmãos, para a nossa alma, termos um temor santo para com Deus, do que temer aquilo que os homens podem nos fazer. Amém, Jesus. Por isso que a gente ceia. No capítulo 11, o apóstolo Paulo falando da ceia do Senhor, à igreja de Coríntios, capítulo 11 de 1 de Coríntios, ele diz, olha, eu estou passando para vocês aquilo que eu também recebi. O Senhor Jesus foi traído. Na noite em que ele foi traído, ele deixou esse memorial para nós. Ele partiu o pão, ele tomou o cálice e ele diz, comam e bebam. Este pão é o meu corpo, este cálice simboliza o meu sangue. Façam isso em memória de mim, até que eu volte. Até que eu volte. Ele vai voltar. Ele vai tomar conta. Ele vai exigir prestação de contas. De tudo. Até dos nossos pensamentos. Por isso, irmãos, mais uma vez, vamos ceiar. E como anda a nossa consciência? Se existe algo que lhe acusa a consciência nessa noite, presente diante de Deus. Ele é misericordioso para perdoar. Se o seu arrependimento é sincero. O apóstolo João, ele diz, filhinhos, não pequeis, mas se pecarem, jamais se esqueçam. Temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. No Antigo Testamento nós vimos, e todo aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Mas ao passo, ao contrário, aqueles que encobrem as suas transgressões, jamais prosperarão. Que o Senhor nos ajude nessa noite, irmãos, a de fato nos arrepender desses pecados que têm mantido o nosso coração fechado para as ordens de Deus. O Senhor tem nos dado direcionamento em muitas áreas, irmãos. E vocês sabem disso. E alguns de nós temos sido resistentes em obedecer. Que isso mude hoje. Em nome de Jesus. Comamos e bebamos para a glória de Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, e unicamente no mérito dele,
e nós nos aproximamos de Ti confiadamente, rogando que o Senhor nos ajude a viver uma vida santa, como o Senhor é santo, que assim também o sejamos. Ó Deus, ajuda-nos a ter a nossa mente transformada pela Tua Palavra, que a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de falar e a nossa maneira de agir reflita os ensinamentos do caminho de Jesus. Não nos deixa retroceder, Senhor. Não nos deixa olhar para trás como a mulher de Ló, mas enche-nos de fé para corrermos e completarmos a carreira que nos está proposta. Abre os nossos olhos espirituais para que possamos enxergar que aqueles que estão conosco são muito mais numerosos do que aqueles que vêm contra nós. Ajuda-nos a enxergar, Deus, a Tua proteção soberana sobre as nossas vidas, expressa e comprovada na prática todos os dias, diante dos nossos próprios olhos. Senhor Jesus, dai-nos fé para vencer a incredulidade, que muitas vezes tenta se levantar em nossos corações. Ajuda-nos, Senhor, nessa noite a perdoar aqueles que nos odeiam, porque muitos serão que nos odiarão, se de fato vivermos a verdade de Cristo. Mas não nos deixa, Senhor, pagar na mesma moeda. Não devemos, Senhor, aprendemos contigo, pagar o mal com o mal, mas o Senhor nos ensinou a pagar o mal com o bem. Senhor Jesus, dai-nos graça na noite de hoje para fazer isso. Que o mundo não contamine a tal ponto o nosso coração que nós venhamos a abandonar o primeiro amor. Mas nos ajuda a manter essa confiança de que o que acontece e o que deixa de acontecer nas nossas vidas está debaixo da Tua soberana vontade e está cooperando para o nosso bem. Ajuda-nos a compreender essa verdade, Senhor, tão clara nas Escrituras. Todas as coisas, absolutamente todas as coisas, estão cooperando para o bem daqueles que Te amam e que foram chamados segundo o Seu decreto. Que venhamos a nos apropriar, Senhor, de promessas como essa, para vivermos cada vez mais buscando as coisas do alto, buscando o Teu reino e a Tua justiça, pois sabemos que tudo que necessitarmos, a Tua divina providência irá providenciar para nós. Abençoa, meu Deus, a vida de Dylan, os procedimentos que serão feitos, Senhor. Ó Deus, que tudo aconteça segundo a Tua
onipotência. Opera a cura, Senhor, na vida do nosso pequenino. Abençoa a vida da irmã Gisele, a vida da irmãzinha Helena. Amém. Que elas se sintam amadas e cuidadas Glória a Deus. pelo Senhor e por nós. Ajuda-nos, Senhor, a pregar o Teu Evangelho com mais ousadia. Não nos deixa acomodar e nem nos deixa amedrontar, mas que cada vez mais, diligentemente, preguemos a tempo e fora de tempo, apressando a Tua vinda, Senhor. Todos os dias são maus. Ajuda-nos, Senhor, a sermos uma igreja diligentemente missionária. Dai-nos, ó Pai, direcionamento, sabedoria e graça, para irmos onde o Senhor mandar e falarmos o que o Senhor determinar, na certeza de que todos aqueles que são Tuas ovelhas ouvirão a Tua voz, virão até o Teu rebanho. Então nós teremos um rebanho e um só pastor, que é Cristo. Ajuda-nos a nos mover sempre nessa certeza e convicção. E mais uma vez eu te peço, nos livra, Senhor, dessa letargia. Ó Deus,